Olá a todos, boa noite a todas e a todos. Para mim é uma honra muito grande poder estar participando desse seminário online, mas atendendo uma realidade do nosso tempo e uma realidade que tem se mostrado disruptiva e apontado novos formatos, novas metodologias de trabalho. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a toda a equipe do Centro Acadêmico Sobral Pinto. Todos trabalharam com muita organização, com muita dedicação e me deram bastante tranquilidade para estar aqui nessa noite hoje. Eu gostaria de agradecer também a todas as pessoas que fizeram inscrição, que estão participando desse debate, dessa discussão na noite de hoje. Muito obrigado a todos. Eu espero que nós possamos ter um excelente debate. O tema da minha palestra é sobre tribunais internacionais e sua jurisdição. Acredito que é um tema que dialoga bastante com o tempo que nós estamos vivendo. Eu vou desenvolver a minha exposição em duas etapas. Na primeira etapa, eu vou fazer uma exposição sobre o processo evolutivo da ideia de jurisdição internacional. É importante que nós compreendamos como que funciona a jurisdição internacional, como que esses tribunais eles foram criados. E, no segundo momento, eu vou inserir essa discussão desse processo de criação de tribunais internacionais com o direito brasileiro e tentar explicar para vocês por que atualmente existe uma repercussão concreta, uma repercussão prática da aplicação e da interpretação do funcionamento de tribunais internacionais no direito brasileiro especificamente. Então, você que está assistindo o seminário do Centro Acadêmico Sobral Pinto e que imaginou que nós pudéssemos hoje discutir um tema que ficasse ou viajando na história ou falando de tribunais que importam somente a diplomatas ou aos estados, eu gostaria de dizer que não. Eu gostaria de dizer que o tema de tribunais internacionais, concretamente, na prática do direito, ele importa a todos os operadores, os intérpretes do direito. A questão que se coloca nesse tempo, nesse tema também, e que nos remete a uma discussão sobre o nosso tempo, é que, essencialmente, o que nós podemos perceber é que a estrutura do direito ela está se transformando. A estrutura de interpretação do direito, principalmente com o processo de internacionalização dos direitos humanos, eu tenho dito que nós temos um rompimento profundo com o pensamento tradicional do direito internacional e com o pensamento tradicional de interpretação do próprio direito. Nós vivemos um momento novo, um momento diferente no campo da aplicação e da interpretação do direito. Muito diferente do 20, 30 anos atrás, quando a visão que se tinha do direito internacional, a visão que se tinha de internacionalistas, era uma visão absolutamente apartada da ideia do direito. O professor de direito internacional quase sempre era um sujeito que era escanteado, digamos assim, no departamento de direito. E as aulas de direito internacional, a elas era remetido um pequeno tempo, muitas vezes no último ano, na sexta-feira, nas duas últimas aulas, né, do curso de direito. E o professor de direito internacional quase sempre era um professor improvisado. No fundo, isso tem se modificado profundamente. Hoje, o direito internacional tem uma importância e uma centralidade fundamental no campo da discussão do direito. Se fala, inclusive, de processos transformadores na estrutura da interpretação do direito. Então, nós começamos a enxergar que tratados de cooperação jurídica internacional começam a repercutir na criação de institutos que são aplicados, como, por exemplo, o auxílio direto, que modificam a interpretação que se tinha até então de mecanismos de cooperação entre sistemas jurídicos distintos.
Nós temos percebido também que existe um processo chamado de internacionalização dos direitos. Vocês já perceberam isso? De repente se fala na internacionalização do direito penal, na internacionalização do direito empresarial, né? Os tentáculos do direito internacional atingem as bases de interpretação do direito empresarial. O próprio direito civil sofre uma profunda transformação na interpretação dos direitos pessoais, dos direitos patrimoniais, decorrentes desse processo que se dá no plano internacional, de maneira que aquela concepção tradicional do direito constitucional como um direito central, imperativo dentro do ordenamento jurídico interno do Estado, ele tem se modificado e aberto a possibilidade de transformação de concepções, como, por exemplo, surgem ideias como transconstitucionalismo, né, Estado constitucional cooperativo, e se percebe, inclusive, a influência de normas comunitárias com um primado de regras sobre as normas constitucionais. Então, nós estamos vivenciando um momento de profunda transformação na estrutura da interpretação do direito, de maneira que eu diria para vocês, se um dia o direito como sistema jurídico teve um forte dirigismo do direito civil, principalmente após o desencadeamento do movimento da escolástica, né, com o protagonismo da Igreja Católica, e depois com o racionalismo, incerto dentro desse contexto de discussão sobre um direito nacional, e depois com os pandectistas e com o resgate do direito civil. Depois, com os movimentos de constitucionalização do sistema jurídico, com um dirigismo constitucional sobre o direito interno. E eu diria para vocês assim, muito seguro disso que eu estou falando, hoje, contemporaneamente, concretamente, não só no direito brasileiro, mas em um catálogo de sistemas jurídicos ao redor do mundo, nós passamos a vivenciar um profundo dirigismo daquilo que nós chamamos ainda, e eu quero discutir isso com vocês, de um profundo dirigismo do direito internacional sobre o direito interno. Sobre o nosso tema, especificamente, sobre essa questão de tribunais internacionais, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um fenômeno presente no direito brasileiro. De repente, falar em tribunais internacionais tornou-se algo totalmente comum nos meios jurídicos. Se vocês se recordarem, por exemplo, quando do impeachment da Dilma, os advogados da Dilma falaram, olha, nós vamos recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e tentar discutir isso na Corte Interamericana de Direitos Humanos. No caso do processo do Lula, nós tivemos uma discussão que foi levada para a Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, não é um órgão jurisdicional, jamais teve essa vocação, mas se teve aí um embate de caráter político com repercussões jurídicas daquilo que se passava em tribunais nacionais. Ou seja, percebemos aí que também existia uma discussão sobre isso. Naquele caso daqueles meninos que morreram na Boate Kiss, em um determinado momento o advogado das vítimas, cansado de recorrer ao judiciário, disse, olha, eu quero buscar uma tutela jurisdicional no Tribunal Penal Internacional. Salvatore Cacciola, quando foi preso em Mônaco, falava, eu vou recorrer à Corte Internacional de Justiça, a Corte de Haia. Não, os advogados fizeram esse factoide, né? A Corte de Haia. E, recentemente, se vocês estão acompanhando o noticiário, principalmente em meio a essa pandemia, nós tivemos, concretamente, um grupo de juízes brasileiros, uma associação, que denunciou o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. E
volta e meia, nós somos tentados, tocados por essa discussão em matéria de tribunais internacionais. Recentemente, também, no quadro do Tribunal do Mercosul, um grupo de empresários paraguaios disse: nós vamos denunciar o Brasil no Bloco Econômico do Mercosul, no Tribunal Permanente do Mercosul, porque o Brasil descumpriu uma regra. Nós queríamos importar respiradores do Brasil, e exatamente isso, pessoal. Está faltando respirador aqui, mas tinha um grupo de empresários paraguaios que estavam comprando respiradores de empresários brasileiros. E o Brasil, o governo brasileiro não deixou que essa venda fosse efetivada. E esse grupo de advogados, de empresários paraguaios, disse: olha, nós vamos recorrer ao Tribunal Permanente do Mercosul, porque o Brasil ele acabou descumprindo uma regra do Mercosul. O que eu quero dizer para vocês é que percebam que esse tema dos tribunais internacionais, ele está incerto no dia a dia da atividade jurisdicional de qualquer profissional. Eu queria dizer para vocês, depois eu vou explicar com mais profundidade, que hoje, quando você recebe um cliente no seu escritório, é importantíssimo você estabelecer uma estratégia de atuação do seu cliente voltada ao reconhecimento de uma possível discussão em tribunais internacionais. O que eu quero dizer é que esses tribunais internacionais, eles estão crescentemente disponíveis dentro de um contexto de estratégia jurisdicional perfeitamente acessível a qualquer um de nós. E nós precisamos, desde o primeiro momento em que nós fazemos a nossa primeira peça, pensar estrategicamente que esse determinado tipo de ação ele pode sim ser levado para tribunais internacionais. Queria dizer que esses tribunais internacionais, eles não são tribunais de recurso. Então, eu vou me trair, talvez vocês se traiam falando isso. Olha, os advogados de X recorreram à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não se recorre a esses tribunais. Se busca uma prestação jurisdicional dentro do contexto do sistema jurídico normativo pré-existente. Existe uma dificuldade fundamental de se entender a jurisdição desses tribunais, principalmente por conta de concepções tradicionais que eu gostaria de discutir com vocês e que eu gostaria que vocês modificassem a perspectiva à luz daquilo que nós entendemos como direito internacional. O fato é que a sociedade internacional ela demorou muito para chegar até a concepção da existência e da possibilidade da existência de tribunais internacionais. No campo do direito internacional, onde que nós podemos encontrar a lógica que daria base ao funcionamento desses tribunais e como foi que eles evoluíram? Bom, contando rapidamente a história para vocês, a construção do direito internacional, embora ele acompanhe a humanidade na sua dimensão antropológica desde a pré-existência dos Estados, e já era um mecanismo utilizado para a sacralização da solução de controvérsias entre povos no passado, o fato é que o direito internacional, enquanto sistema jurídico normativo, ele teve um processo de institucionalização, de evolução tardio. O primeiro tribunal internacional da história da sociedade humana foi criado em 1907, que foi a chamada, e não era um tribunal universal, foi a chamada Corte de Justiça Centro-Americana. Essa Corte de Justiça Centro-Americana chama a atenção por ter sido criada em 1907, por ser inclusive acessível a particulares que poderiam demandar estados.
E é bastante interessante porque é a primeira experiência que nós tivemos em matéria de corte formada por estados. Antes disso, não existia qualquer tipo de tribunal internacional. Dentro do processo de solução de controvérsias e dos mecanismos de evolução de solução de controvérsias entre os estados, entre os povos da humanidade, vale fazer referência a um processo que desencadeia, que é desencadeado a partir de 1889 e 1907, com os Tratados da Paz de Haia. Nesses dois movimentos que originaram tratados para pacificação das relações, das controvérsias entre os estados, ali foi a primeira vez na história da humanidade que, concretamente, os estados eles disciplinaram mecanismos de solução de controvérsias que são chamados mecanismos diplomáticos. Não existia a previsão de tribunais internacionais. Pois bem, em 1907, então, é criado essa Corte Centro-Americana, essa Corte de Justiça Centro-Americana, e em 1920 é criada a Sociedade das Nações, pelo Tratado de Versalhes, que previu a possibilidade de criação de uma Corte de Justiça entre os Estados. Pois bem, em 1922 foi criada a primeira Corte Internacional, o primeiro Tribunal Internacional de vocação universal, ou seja, para dirimir as controvérsias que fossem resultado de discussão dos países do mundo todo, e ela funcionou no contexto da Sociedade das Nações. Essa Corte Permanente de Justiça Internacional, que inclusive ela possibilitou, face à redação do seu estatuto, a base da estruturação do artigo 38, que disciplina as fontes do direito internacional. Então, em 1922, foi criada essa Corte Permanente de Justiça Internacional, que julgou 29 casos, controvérsias entre os Estados, ao longo da sua vigência, e emitiu 27 pareceres consultivos, dentro da sua competência. E com a Segunda Guerra, essa corte ela teve a sua atividade paralisada e a Sociedade das Nações ela foi liquidada enquanto organização internacional, e também essa famosa Corte Permanente de Justiça Internacional. Com o final da Segunda Grande Guerra, os Estados então inauguram um novo tempo. E aqui eu gostaria só de fazer uma parte, depois nós podemos discutir mais, se vocês quiserem, outros temas que, inclusive, saem dessa discussão sobre a evolução do processo de criação de tribunais internacionais, mas eu não posso deixar de comentar que a Organização das Nações Unidas é uma organização totalmente distinta da Sociedade das Nações. Então, é muito comum vocês escutarem por aí, até como um chavão, dizer, a Organização das Nações Unidas é a legítima sucessora da Sociedade das Nações. A impressão que se dá é que nós temos a mesma construção jurídica normativa da Sociedade das Nações, foi herdada pela Corte Internacional de Justiça, pela Organização das Nações Unidas. Não. Se vocês compararem os dois textos, o Tratado de Versalhes e a Carta de São Francisco, são dois documentos absolutamente distintos, profundamente distintos, e com uma ideia, uma concepção de estabelecimento de diálogo entre os Estados voltado para uma outra perspectiva, no sentido de que a Organização das Nações Unidas inaugura um tempo, um movimento que estabelece uma relação diferente, não só entre os Estados, mas principalmente dos Estados em relação aos indivíduos, quando reconhece na base da sua estrutura constitutiva, diferentemente da Sociedade das Nações, um comprometimento com os direitos humanos e com o desenvolvimento da sociedade, muito preocupada com os indivíduos. E aí, é por isso que se diz que,
dentro desse processo de alocação de uma nova realidade, a partir de 1945, nós temos um estabelecimento de um novo tipo de diálogo entre os Estados e dos Estados com os indivíduos. Até a Sociedade das Nações, nós tínhamos um direito internacional eminentemente estatocêntrico, voluntarista, voltado para os Estados nas suas relações vis-à-vis. Com a Carta da Organização das Nações Unidas, nós temos um documento que pressupõe essa relação jurídica entre os Estados, ainda muito marcada com base em uma característica voluntarista, mas com repercussão direta na vida das pessoas, estabelecendo um novo diálogo. Eu diria assim, o direito internacional, então, ele passa a ser produzido por Estados, mas essas normas não são direcionadas apenas a Estados, mas são direcionadas para os povos, para os indivíduos, por conta justamente desse comprometimento com os direitos humanos a partir de 1945, num processo silencioso, com a incorporação de um discurso universal, com a incorporação de uma nova dialética entre o local e o global, o que, para mim, muda caracteristicamente esse tipo de relação que se dava até então de produção da norma internacional com a norma interna. Os Estados passam efetivamente, no plano internacional, a legislar, a produzir regras que são aplicadas no dia a dia dos indivíduos, voltada para os indivíduos. Um outro ponto fundamental para compreender esse processo de amplificação da sociedade internacional e de modificação do conceito e da ideia do direito internacional foi o processo de internacionalização dos direitos humanos, não só a partir da Carta de São Francisco, em 1945, mas com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, e depois com o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, Sociais e Culturais, e com o desencadeamento, com o processo chamado de Era dos Direitos, por Norberto Bobbio, mas com esse processo expansivo da interpretação dos direitos humanos, principalmente, além de uma interpretação meramente voltada para os direitos individuais ou para os direitos sociais, mas principalmente para os direitos de solidariedade. E hoje, eu diria, inclusive, nós temos uma perspectiva, inclusive, construção de uma dada dimensão desse processo multinível que nós temos de construção dos direitos humanos e do direito internacional, principalmente da construção de regras de caráter universal. E nós não podemos negar essa possibilidade, principalmente por conta da implementação desse discurso. E também, nesse quadro de modificação dessa sociedade internacional a partir de então, nós tivemos a sistematização de uma ordem econômica internacional que também acabou abrindo muito os mecanismos, inclusive, de centralidade na soberania dos Estados. Wolfgang Friedman fala muito bem isso, sobre a mudança de perspectiva, principalmente a partir de empresas transnacionais e a atuação dessas empresas transnacionais e com mecanismos de caráter transnacional entre os Estados de produção de regras, documentos propositivos e tudo mais. Enfim, nós tivemos um processo muito grande de transformação. O que não se modificou, essencialmente, foi justamente a Corte Internacional de Justiça. A ONU ela modificou esse diálogo, estabeleceu princípios do direito internacional, mas a Organização das Nações Unidas, ela, na sua estrutura, ali no artigo 92 da Carta de São Francisco, ela reconhece, então, como um órgão seu, a Corte Internacional de Justiça, que já, por influência de Raul Fernandes, né, consagrava aquele princípio da cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, na qual, mesmo o Estado reconhecendo o órgão de solução de controvérsias da Organização das Nações Unidas, quando demandado, ele deve formalmente aceitar essa jurisdição. Uma criação, uma invencionice criativa, justamente de um brasileiro, a cláusula Raul Fernandes. O que eu gostaria só de chamar a atenção é que aquele estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional
foi o mesmo da Corte Internacional de Justiça. De maneira que a Corte Internacional de Justiça pode ser interpretada, sem dúvida nenhuma, como uma corte formada, constituída, somente acessível, por exemplo, a estados, somente pode discutir questões vinculadas aos estados, mas ela foi concebida a partir de um documento, que é o Estatuto da Corte Permanente de Justiça, pensado e escrito a partir de 1920. Ou seja, é preciso compreender a Corte Internacional de Justiça, o grande órgão de solução de controvérsias entre os Estados, dentro de um contexto do século passado. É o grande tribunal, é a grande corte, né? Mas ela guarda as bases do seu funcionamento, da sua jurisdição, é uma perspectiva muito voltada para as relações entre Estados. E é isso, a jurisdição dela é delimitada nesse sentido. E o Brasil jamais foi demandado perante a Corte Internacional de Justiça. No caso Cesare Battisti, quase a Itália leva o caso para a Corte Internacional de Justiça, mas por um entendimento diplomático entre os Estados, isso acabou não acontecendo e o Brasil se safou de ser submetido pela primeira vez na Corte Internacional de Justiça. Bem, por aí a gente já começa a perceber, né, que em 1945, então, nós tínhamos lá a Corte de Justiça Centro-Americana, que era uma corte regional, e nós tínhamos a Corte Internacional de Justiça como a grande corte para resolver os problemas dos estados. Fora isso, e previsto desde 1889, 1907, naquelas conferências da Paz de Haia, nós tínhamos o mecanismo da arbitragem internacional, que era um outro mecanismo, que é um mecanismo que é constituído a partir de um tratado, em que as partes decidem, surgindo o conflito ou previamente já previsto em um determinado tratado, submeter à arbitragem internacional um determinado conflito, e ainda hoje é um mecanismo largamente utilizado no campo do direito internacional. Bem, o que acontece, então, depois disso? Ora, eu disse para vocês que o direito internacional ele se modificou profundamente, que o direito internacional acabou incorporando novos temas. Então, o que acontece depois de 1945, no campo da estrutura e da interpretação do direito internacional, vide relatório da Comissão de Direito Internacional, publicado em 2008, é um processo expansivo do direito internacional, que depois de 1945, e por conta do estabelecimento de um novo formato das relações entre os Estados e entre indivíduos, da abertura de instituições, da pluralização de fontes do direito internacional. E aí, só uma parte aqui, né? Se vocês olharem, então, o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, aquela tradicional aula que a gente tem em matéria de direito internacional público, aula de fontes, e aí o professor vai falar tratados, costumes, princípios gerais do direito das nações civilizadas, decisões de organizações, de órgãos judiciais, analogia, equidade, doutrina. Essas são as fontes do direito. E aí o professor de vocês normalmente diz o seguinte: olha, depois nós tivemos os atos unilaterais. E aí nós passamos a ter, além dos atos unilaterais, as decisões das organizações internacionais. E eu digo para vocês, está publicado um trabalho meu, que além dessas fontes tradicionais, que é do século passado, que tem uma outra visão, inclusive eu acho que deve ser rediscutido esse artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, por conta de um processo de expansão da estrutura normativa e jurisdicional também, que abarca essa nossa realidade. O fato é que hoje nós podemos, inclusive, incluir aí a soft law, ou seja, regras, leis modelo, que os Estados não têm obrigação de cumprir, que não têm caráter obrigatório, mas que contemporaneamente têm repercutido mais, tem tido mais impacto na estruturação jurídica normativa, tanto no plano internacional quanto no plano interno, do que os próprios tratados.
e eu diria assim para vocês, hoje se fala muito em direito dos tratados ainda, mas nós estamos vivendo um novo tempo na estrutura de interpretação do direito internacional, que rompe com essa perspectiva dos tratados e que estabelece um outro tipo de influência jurídica normativa tão impactante quanto os tratados, que são justamente essas decisões de organizações internacionais que afetam o nosso dia a dia, e também as soft law, esses documentos, essa lei modelo que é produzida no plano internacional e que repercute diretamente no campo da estrutura do pensamento do direito. Portanto, muitas vezes, e eu estou fazendo aqui uma meia-culpa, na maioria das vezes você segue aquele programa tradicional dos manuais e cursos de direito internacional público para trabalhar com os alunos, e, na realidade, o que os professores ainda estão fazendo é ensinando um direito internacional do século passado, que não tem acompanhado os processos de transformação e de expansão jurídica normativa do direito contemporâneo. E vou além. E nós podemos discutir isso mais profundamente depois. Eu diria para vocês que nós reescrevemos os mecanismos de interpretação do direito internacional como um direito multinível, compreendendo esses mecanismos de expansão na estrutura jurídica normativa do direito internacional, ou nós corremos o risco de nunca conseguir explicar determinados fenômenos no campo do direito, e que estão ligados especificamente também à sua jurisdição. Eu tenho dito o seguinte para os meus alunos: a concepção dos direitos humanos ela é revolucionária, ela é impactante na estrutura de pensamento do direito tradicional. Se você continuar tentando interpretar os direitos humanos a partir daquela lógica tradicional dos tratados, do pacta sunt servanda, ou da necessidade de passar por um processo de incorporação, você vai chegar num momento em que você não conseguirá explicar os fenômenos atuais de recurso à Corte Interamericana, de ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí vão surgindo umas teorias, umas nomenclaturas, que eu vou dizer uma coisa para vocês, com todo respeito. Por exemplo, falar hoje de controle de convencionalidade. Não existe controle de convencionalidade. Essa é uma interpretação voltada com os olhos no retrovisor. A essência dos direitos humanos é uma só. Não existe controle de convencionalidade. Por outro lado, também, os meus alunos, orientandos que trabalham com, por exemplo, processos migratórios, migração. Eu digo, olha, ou você incorpora um discurso de que o direito internacional ele não é só um direito de Estado, mas ele é um direito também que tem um nível, que tem um espaço de regra de discussão de caráter universal, você não vai conseguir dar respostas para aquilo que você quer justificar no campo dos direitos humanos. Digo isso para os meus alunos também, que trabalham com direito empresarial. Ficam lá, olha, tem os incoterms aqui, que são os termos internacionais do comércio, que eu coloco num contrato internacional, e isso não é um tratado, eles não estão num tratado. Ou tem a lei modelo da UNIDROIT, que condiciona a minha interpretação sobre contratação internacional, mas é uma lei modelo, não é um tratado. Como é que eu trabalho isso? Como é que eu justifico isso perante o juiz? Ou quando nós temos, por exemplo, conceitos de caráter transnacional, e aí é um outro nível, né, dentro dessa perspectiva multinível, daquilo que nós chamamos de direito internacional, de caráter transnacional. Ou seja, conceitos que têm aplicação, têm o mesmo sentido e aplicação em diferentes estados e no mesmo ambiente de produção de relação jurídica, como no caso dos contratos. E aí vai, meio ambiente, consumidor, mecanismo de cooperação. É outro que nós temos também
princípios, regras. Agora, por exemplo, a Convenção de Palermo, ela foi bastante utilizada no combate à corrupção e para resgate de dinheiro colocado no exterior de forma ilícita, graças a um mecanismo cooperativo que rompe com o pensamento tradicional do direito internacional. Não queira aplicar tratado internacional à risca para interpretar essas regras de cooperação jurídica internacional, elas rompem totalmente com essa tradição. E também as regras de integração, se vocês perceberem, por exemplo, no campo da União Europeia e mesmo do Mercosul, existem regras que são produzidas no quadro regional. Se vocês perceberem, os sistemas regionais de direitos humanos, o sistema interamericano, o sistema europeu, o sistema africano, são instrumentos regionais de interpretação e de uma perspectiva de aplicação dos direitos humanos no quadro regional. Esses regionalismos, eles também criam outros mecanismos diferentes daqueles tradicionais que nós estamos acostumados em matéria de direito dos tratados. Esse processo de expansão desse novo direito internacional, desse direito internacional multinível, ele leva, obviamente, a um processo e à necessidade de se reinterpretar, de se reestruturar a interpretação sobre os mecanismos do direito internacional a partir do fenômeno da expansão normativa do direito internacional. Obviamente, vocês vão dialogar, esse é um tema contemporaníssimo do direito internacional, vão falar que o direito internacional corre o risco de se fragmentar, é um discurso absolutamente falacioso e equivocado do ponto de vista epistemológico, mas o que há é uma expansão do direito internacional, a incorporação de novos temas, novos atores, novos sujeitos e novos mecanismos de produção de regras como aqueles das fontes que eu citei para vocês, que exige, então, uma nova interpretação no campo do direito internacional. Nesse processo de expansão do direito internacional, existe um outro fenômeno que diz respeito justamente à nossa palestra, que é o fenômeno da jurisdicionalização do direito internacional. A jurisdicionalização do direito internacional é o processo de criação no plano internacional, a partir da expansão do direito internacional, de outros tribunais internacionais, de novos tribunais internacionais. Então, eu diria assim para vocês, no campo, por exemplo, dos direitos humanos, quais foram os tribunais que foram criados? Bem, eu colocaria aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos, colocaria a Corte Europeia de Direitos Humanos, colocaria a Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos, que foi criado nesse contexto. Eu citaria também o Tribunal Penal Internacional, como e definindo crimes contra a humanidade, e também no quadro da jurisdição específica, diferente para os Estados, né? E para o indivíduo também, porque o Tribunal Penal Internacional pune indivíduos e não Estados. A Corte Europeia é acessível a particulares que podem demandar Estados. A Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos, ela é acessível aos Estados, mas elas também, com autorização do Estado, podem abrir a possibilidade de participação de ONGs e de indivíduos. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos ainda funciona dentro do mecanismo tradicional, no quadro de criação do qual ela foi feita, no quadro da OEA, mas os indivíduos crescentemente têm adquirido, por exemplo, o mecanismo do amicus curiae ou da presença em determinadas audiências. Os indivíduos têm adquirido uma participação ativa no quadro dos processos junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas o fato é que as denúncias elas precisam ser encaminhadas ainda para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que faz uma averiguação de juiz e quem tem a competência para demandar os Estados.
não é? Então, percebam que em 1958 foi criada a Corte Europeia de Direitos Humanos. Em 1992, né, foi dada essa jurisdição à Corte. Em 1969 foi dado, que entrou em vigor em 1978, foi dado jurisdição à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Africana, ela foi criada em 1998. Enfim, nós temos um processo nesse campo de surgimento de novos tribunais internacionais. O Tribunal do Mar, que eu estabeleceria aí um diálogo profundo com os direitos humanos e com uma preocupação voltada também para o meio ambiente, mas principalmente pela utilização compartida do mar. O Tribunal do Mar, ele foi instituído em 1996. E o Tribunal Penal Internacional foi instituído, foi criado em 2002, 1998, 2002 o Tratado de Roma entrou em vigor, e somente em 2005 ele foi instalado lá em Haia para julgar indivíduos que violassem crimes contra a humanidade. No quadro da expansão do sistema econômico e com a criação de blocos econômicos também, em 1958 nós tivemos a criação do Tribunal de Justiça da União Europeia, em 1991 a criação do Tribunal ou do Sistema de Solução de Controvérsias do Mercosul, que passou por uma reformulação em 2005 pelo Protocolo de Olivos. Nós tivemos a criação em 1996 do Tribunal Andino, da Comunidade Andina, que julga um chamado direito comunitário andino. E em 1965 nós tivemos a criação do ICSID, que é uma espécie de arbitragem, mas também uma arbitragem de investimento, onde empresas particulares podem demandar estados. E é interessante também que em 1995, com a criação da Organização Mundial do Comércio, todo o comércio mundial passou também a contar com um órgão de solução de controvérsias. O Brasil sempre recorria ou era demandado nesse órgão, e nós devemos várias discussões interessantes que nós tivemos, caso do algodão, Embraer, Bombardier, caso da laranja, que passou por uma discussão no órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. No quadro da expansão das organizações internacionais, eu não posso deixar de apontar a criação de tribunais internacionais com base numa competência, segundo a doutrina, né, na existência de poderes implícitos do Conselho de Segurança. Então, o Conselho de Segurança, com base nos seus poderes implícitos, criou o Tribunal Penal Internacional para a Iugoslávia, já que teve as suas atividades encerradas, o Tribunal Penal Internacional para a Ruanda, né, o Tribunal Internacional para o Líbano e o Tribunal Penal Internacional para a Serra Leoa. Quer dizer, ele continua criando tribunais ad hoc para pontualmente colocar fim a determinados conflitos em determinadas regiões pelo mundo. Então, percebam que nós temos hoje um quadro internacional que se chama de jurisdicionalização do direito internacional, que é relativamente recente no direito internacional e, por conseguinte, para a interpretação do direito. Quer dizer, nós precisamos, então, ter um mecanismo de interpretação do funcionamento desses tribunais e de como eles funcionam nesse quadro. Eu poderia, então, conceituar tribunais e cortes internacionais como órgãos autônomos, dotados de poder jurisdicional conferidos pelos Estados, com competência para dirimir, sobre a égide do direito internacional, questões ligadas à sua aplicação, especialmente, no caso, com tribunais especializados, por meio de um rito processual e procedimental judiciário, que tem seu fim em uma sentença que deve ser obrigatoriamente cumprida pelas partes. Perceberam?
Então, nesse sentido, nós temos aí um quadro de uma nova realidade no sistema jurídico internacional. Vocês estão me ouvindo? Desculpa. Parece que caiu. Deixa eu ver aqui. Sim, professor. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim. Então tá bom. Obrigado. Eu não sei onde eu entrei aqui. Eu entrei em algum ambiente que eu não estou mais vendo vocês, mas está tudo bem. Seguimos assim. Bom, nesse cenário, então, nessa nova realidade, nós temos aquela matéria tradicional, quando nós discutimos os mecanismos, né, os mecanismos de solução de controvérsias do plano internacional, vocês estudaram lá. Os mecanismos são políticos, diplomáticos, políticos e jurídicos. E aí os autores falam, os diplomáticos são aqueles mecanismos que estão vinculados à atividade de representação dos Estados no plano internacional, os bons ofícios, a mediação, a conciliação, a investigação. Os mecanismos jurídicos são aqueles que se dão no contexto de uma organização internacional, no quadro da sua representação política, e os mecanismos jurídicos são os tribunais internacionais. E alguns autores têm feito uma distinção entre os tribunais de vocação universal, como a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal de Arbitragem, e os tribunais especializados, ou seja, aqueles tribunais que foram criados no contexto da jurisdicionalização do direito internacional e que são capazes de julgar casos específicos, como direito do mar, direitos humanos, crimes contra a humanidade. Ponto. Esse é o quadro doutrinário daquilo que vocês estudam no campo do direito internacional. Bem, agora, uma questão que é fundamental nesse quadro evolutivo, né? E o direito brasileiro? Como que nós nos enquadramos nisso? Como que eu, como jurista, devo interpretar essa jurisdição desses tribunais internacionais e entender que esse processo de jurisdicionalização do direito internacional tem impacto no campo do direito brasileiro. Como que eu, como eu defendi no começo da nossa aula, posso utilizar esses mecanismos jurisdicionais para defender os interesses dos meus clientes, por exemplo? Como que eu posso fazer isso? Por que eu posso começar a tipificar crimes contra a humanidade e levar esses casos, por exemplo, perante o Tribunal Penal Internacional, inclusive o presidente do Brasil, o presidente Bolsonaro? Ou como que eu posso atuar perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Vejam os diversos casos em que o Brasil foi condenado perante a Corte Interamericana. E qual a correlação minha, enquanto particular, com tribunais internacionais que somente são acessíveis a estados? Obviamente tem uma relação, sem dúvida nenhuma. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: no aniversário dos 30 anos da Constituição, pouco se discutiu sobre o processo de internacionalização da nossa Constituição de 88. Queria dizer para vocês que a Constituição de 88, estruturalmente, ela é diferente de todos os documentos anteriores que nós já tivemos, as cartas constitucionais, por conta de dois dispositivos específicos que não existiam nas constituições anteriores. O primeiro deles é o artigo 4º, que estabelece os princípios do Brasil nas suas relações internacionais e que reproduz claramente o artigo 2º, é uma cópia do artigo 2º da Carta de São Francisco, o artigo 4º da nossa Constituição. E o artigo 5º, que é considerado, né, nosso núcleo jurídico que ilumina todo o nosso sistema jurídico e aonde reside o núcleo imodificável das regras. No fundo,
O artigo 5º é uma reprodução ipsis literis da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, dos Direitos Sociais e Culturais, e tem um profundo diálogo com o Pacto de São José da Costa Rica. Esses dispositivos, juntos, dão uma abertura para o sistema constitucional brasileiro, no sentido de criar um espaço de um diálogo interativo entre documentos produzidos no plano internacional e no plano interno, de maneira que, quando o nosso sistema jurídico nacional ele é todo centrado em um dispositivo que reproduz dispositivos de documentos internacionais, no fundo, ele cria uma conexão direta com esses dispositivos, que foram pensados muito antes, em 1948. Quando da celebração da Constituição de 1988, nós não tínhamos, nós somente participávamos da Corte Internacional de Justiça. Então, a Constituição de 88, embora tenha reconhecido esses dispositivos todos, esses valores todos, o fato é que o Brasil, ele só estava sujeito à Corte Internacional de Justiça. O que acontece depois disso? Vejam vocês. Em 1991, o Brasil assina o Tratado de Assunção e se vincula ao sistema de solução de controvérsias do Mercosul. Em 1995, nós aderimos eu não sei se eu estou confundindo 95 ou 2005, mas nós aderimos ao órgão de solução de controvérsias da OMC. Então, mais uma jurisdição que nós passamos a participar. O Brasil, ele adere ao Pacto de São José da Costa Rica em 1992 e reconhece a jurisdição e a submissão do Brasil à jurisdição do Pacto de São José da Costa Rica e reconhece a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos somente em 1998. Em 1996, o Brasil passa a fazer parte também da jurisdição do Tribunal Internacional de Direito do Mar, sediado em Hamburgo. Em 2002, e instituído em 2005, o Brasil se sujeita à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, inclusive com repercussão em matéria constitucional de reconhecimento da jurisdição do Tribunal Penal Internacional pela emenda 45, de 28 de dezembro de 2004, que reconheceu, do artigo 5º, parágrafo 3º, que reconheceu a jurisdição de Tribunal Penal Internacional a que o Brasil fizesse parte. Está aí o problema. Está aí a novidade para a nossa realidade. Num processo que se dá no plano internacional com jurisdicionalização do direito internacional, nós tivemos um impacto direto desse processo de transformação e dessas jurisdições que nós fomos crescentemente fazendo parte. Eu poderia dizer para vocês, então, que que no ano de 2000, nós estamos em 2020, mas que a partir do ano de 2000, o Brasil contava, então, com um catálogo de jurisdições internacionais que passou a fazer parte. Bem, a questão que se coloca central disso é que esses tribunais internacionais, eles trouxeram novos conceitos
para o nosso ambiente. Então, por exemplo, hoje, nós não temos mais só sentenças estrangeiras, como nós tínhamos no passado. Hoje nós temos que diferenciar sentenças estrangeiras como aquelas proferidas por tribunais ligados ao sistema jurisdicional de outros estados, e nós temos as sentenças internacionais, que são aquelas proferidas por tribunais internacionais e que devem ser cumpridas pelos estados. E aí está dando a maior confusão. Por exemplo, as decisões condenatórias do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ninguém sabia o que fazer como mecanismo de cumprimento dessas sentenças. Recentemente, chegou um pedido de prisão para o Supremo Tribunal Federal do presidente do Sudão, al-Bashir. E aí não se sabia, né? O procurador da República mandou para o Supremo Tribunal Federal, o Celso Mello deu uma decisão lá falando da jurisdição do tribunal e devolveu para a Procuradoria, sem saber exatamente o que fazer com aquela decisão internacional. Fato é que nós precisamos criar mecanismos de controle e de aplicação dessas regras de procedimentos de tribunais internacionais que nós não temos. Uma outra coisa que é fundamental. Nós somos amoldados a pensar o direito internacional dentro de uma perspectiva dualista. Vocês já devem ter estudado o monismo e o dualismo. O monismo compreende que o direito internacional e o direito é um só e que o direito internacional, segundo a posição de Kelsen, ele deve ser aplicado e ele tem a primazia sobre a norma nacional. E tem a primazia da norma nacional também, principalmente por doutrinadores russos, né, que desenvolveram a primazia do direito interno. E temos o Kelsen com a primazia do direito internacional. E, do outro lado, que é ainda como se pensa o direito internacional no Brasil, nós temos uma perspectiva dualista. Qualquer decisão internacional, para ser incorporada perante o ordenamento jurídico brasileiro, precisa passar por um processo de incorporação e de recepção do ordenamento jurídico nacional. O que está errado aí é que quando nós reconhecemos a jurisdição desses tribunais, nós reconhecemos a jurisdição deles voltada especificamente para matérias que estão disciplinadas naqueles tratados institutivos, mas que nós não estabelecemos uma diferença entre aquilo que está no plano internacional ou no plano interno, mas sim com um caráter de jurisdição complementar, subsidiário. Esse dispositivo, ele aparece tanto no Tratado de Roma, ele aparece no tratado que cria o Tribunal Internacional de Direito do Mar, e ele aparece no tratado que criou, para nós, especificamente, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. De maneira que quando você estabelece uma estratégia de atuação para o seu cliente e que por algum motivo você percebe que aquela matéria dialoga com o tema de direitos humanos ou que pode caracterizar um crime contra a humanidade, eu tenho comentado muito com os meus alunos, né, que são defensores de minorias, né, eu falo, olha, vocês têm que não só trabalhar com a perspectiva de proteção dos direitos humanos, mas existe um catálogo de crimes contra a humanidade que pode punir indivíduos e que vocês podem acionar o Tribunal Penal Internacional. E o Tribunal Penal Internacional tem uma jurisdição complementar à jurisdição de cada Estado. Quando você tem esse princípio no centro das discussões em matéria de tribunais internacionais, esses tribunais internacionais, eles não são de recurso. Eles são tribunais que estão disponíveis no caso do não reconhecimento da aplicação de determinadas regras pelo direito nacional. Por isso, se você percebe que esse tema
tema do seu cliente é de direitos humanos, você vai buscar, obviamente, dentro do quadro de funcionamento da jurisdição do seu Estado nacional, você vai buscar os mecanismos disponíveis em termos de acesso à justiça, mas o fato de haver uma complementariedade da jurisdição desses tribunais, e se não houver a efetividade no quadro do cumprimento desses pressupostos que embasam o funcionamento de jurisdição desses tribunais internacionais, você vai ter que criar, desde a sua petição inicial, uma estratégia, uma linha de argumentação que preveja uma estratégia de apresentação daquela demanda perante esses tribunais internacionais. Especificamente, esses tribunais que discutem questões vinculadas aos direitos humanos, individuais, sociais, aos direitos de solidariedade. Ou mesmo crimes contra a humanidade, por exemplo, como eu estava recomendando aos meus alunos, né, por questão de gênero, ou por questão de identidade étnica, ou por questão religiosa, por exemplo, nós percebemos uma perseguição de destruição de templos afros no Rio de Janeiro, uma perseguição sistemática, um ataque sistemático a esses templos afro, que são uma religião como qualquer outra. O que é isso? Isso é crime contra a humanidade. Você busca provimento jurisdicional no direito nacional. E se você não encontrar isso por qualquer motivo, como foi aquela linha de argumentação daquele grupo que demandou o presidente Jair Bolsonaro diretamente para o procurador no Tribunal Penal Internacional, você tem que buscar, então, mecanismos de construção dessa linha argumentativa. Eu tenho argumentado que os professores de direito processual civil, penal, precisam começar a trabalhar com a estratégia de acesso à justiça voltada para tribunais internacionais. Nós não recorremos a tribunais internacionais. Esses tribunais, eles não são tribunais de recurso. Por outro lado, também, uma decisão bastante interessante do Supremo Tribunal Federal em matéria, no caso Araguaia, o Supremo Tribunal Federal disse que essa matéria já havia sido defendida, decidido como uma questão final em recurso no Supremo Tribunal Federal e que não caberia mais discussão por uma questão de soberania. Bem, os juízes do Supremo Tribunal Federal adoram falar de direitos humanos em conferências, com estudantes, com universidades. Mas o fato é que quando tem que decidir, voltado justamente para o reconhecimento dessas regras, o tribunal não teve essa oportunidade, principalmente porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos havia dito que o Brasil havia, sim, que abrir esses arquivos e dar conhecimento sobre esses arquivos a todas as pessoas, a todos os indivíduos. Por quê? Porque é composto por uma competência que foi reconhecida em 1992. Em 1998 foi reconhecida a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não como um tribunal superior, mas um tribunal que vai julgar casos específicos vinculados a um compromisso que o Estado brasileiro fez no plano internacional no sentido de prover direitos aos seus cidadãos. Percebam, existe então uma conexão axiológica de valor entre essas decisões no plano internacional. Por isso, eu digo a todos vocês aqui que pensar o funcionamento de tribunais internacionais, mesmo aqueles, por exemplo, no caso da OMC, vocês devem estar perguntando, mas o tribunal da OMC, ele somente é acessível a estados. Mas, olha, percebam que quando um caso é levado à OMC pelo Estado brasileiro, o que está por trás da demanda é toda uma cadeia de produtores. Então, por exemplo, quando o Brasil discute a exportação ou a imposição de barreiras à carne de porco ou à carne de frango do Brasil, o Brasil não está defendendo só os grandes conglomerados de alimentos. O Brasil está defendendo, essencialmente, o Zé das Couves
lá da cidadezinha de Almirante Tamandaré, né, que ali tem uma granja que fornece aves para essas empresas. Ou para o João Arruda, lá de Ponta Grossa, que planta milho, e esse milho é utilizado para alimentação, para a cadeia produtiva desses animais e para a produção de ração. Existe, então, o João, que não tem propriedade nenhuma, mas que trabalha catando laranja, catando algodão, para um determinado fazendeiro. Vocês perceberam? Existe toda uma cadeia produtiva por trás do funcionamento desses tribunais, e é a sensibilização do Estado brasileiro via instituições do quadro do Mercosul, ou no quadro, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio, é que vai proteger os direitos desses indivíduos. Você, como advogado, tem que trabalhar com a perspectiva de mobilização do Estado brasileiro para discutir dumping, para discutir subsídios que são aplicados no plano internacional e que acabam prejudicando determinados setores, determinadas categorias do sistema produtivo nacional. Isso tudo está no contexto da lógica do acesso à justiça no campo da contemporaneidade, no funcionamento dos tribunais internacionais. Bem, falei por 1h15 minutos. Eu acredito que eu tenha abarcado de uma maneira geral o tema sobre tribunais internacionais, explicado o contexto do funcionamento e o conceito desses tribunais internacionais no quadro internacional. Fiz uma interpretação desse processo de jurisdicionalização e os impactos disso no direito brasileiro, à luz especificamente de um processo de abertura da Constituição e de um sistema de expansão jurídica normativa que aproxima muito os pressupostos do direito nacional do direito internacional, especialmente por uma relação diferente. Eu diria que nós vivemos um monismo dinâmico, um monismo de caráter até normativo, de incorporação de valores, princípios. Vou dar um exemplo aqui, que eu gosto de citar nas minhas aulas. Onde que está o princípio do desenvolvimento sustentável? Vocês vão me dizer, na Constituição de 88, professor? Não. A Constituição de 88 só disse que o Brasil iria observar nas suas relações econômicas o princípio do desenvolvimento sustentável. O princípio do desenvolvimento sustentável foi criado em um relatório no protocolo Brundtland, em 1987, onde está esse conceito de desenvolvimento sustentável que a legislação brasileira nunca deu. Em 1992, nós tivemos a Conferência do Rio, e a Declaração do Rio, ela conceitua o princípio do desenvolvimento sustentável, mas a Declaração do Rio sequer é um tratado. Então, o que tem acontecido muito por conta desses tribunais internacionais e da produção dessa nova dialética entre o local e o global? É o estabelecimento de conceitos jurídicos normativos no plano internacional, que não são incorporados pelos mecanismos tradicionais do direito internacional, mas que são aplicados nos nossos tribunais, nas nossas peças, na construção das nossas linhas de argumentação perante os nossos tribunais. Especificamente a vocês que assistiram essa palestra, e eu espero que vocês tenham assistido atentamente, o que eu aconselho na prática é, quando o cliente procurar vocês compreenderem que existem mecanismos internacionais que podem dialogar com aquele caso concreto e estabelecer, desde um primeiro momento da elaboração e da construção da sua linha argumentativa, um diálogo jurídico-normativo, inclusive com a citação de dispositivos desses documentos internacionais, focado inclusive no reconhecimento de jurisdição desses tribunais pelo Estado brasileiro, e trabalhar finalmente com um novo conceito de acesso à justiça, que é o conceito de acesso a tribunais internacionais. Não como tribunais de recurso, mas como tribunais disponíveis no quadro dos mecanismos de acesso à justiça do sistema jurídico, nacional e internacional. No fundo, o que nós temos é que o direito internacional
ele não é um direito produzido no plano internacional para diplomatas e estados. O direito internacional é um ramo do direito e, como tal, se articula e dialoga com outros ramos do direito. Concretamente, o que nós precisamos fazer? Aplicar isso, invocar esses dispositivos desde um primeiro momento. E, se nós não encontrarmos provimento no sistema jurídico nacional, nos seus mais variados recursos, nas suas mais variadas instâncias, buscar o reconhecimento desses direitos e, de acordo com a sua jurisdição, nesses órgãos jurisdicionais. Por outro lado, o Estado brasileiro também precisa compreender que nós vivemos um momento totalmente distinto no quadro da jurisdicionalização internacional e que é preciso disciplinar mecanismos de incorporação de sentenças internacionais e procedimentos também, como decisões interlocutórias, como no caso da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando determina uma investigação do Estado ou uma explicação de um determinado Estado, ou do Tribunal Penal Internacional, como quando adota mecanismos, por exemplo, de busca e apreensão de indivíduos, sejam eles quais forem, mesmo que presidentes da República. Grande abraço, muito obrigado ao Centro Acadêmico Sobral Pinto, obrigado, Fernando, obrigado, Isadora, obrigado a todos vocês por essa oportunidade de conversar sobre um tema contemporâneo, um tema aberto ainda, um tema que não tem consolidação doutrinária, mas que é tão importante para a nossa atuação hoje no sistema jurisdicional. Obrigado. Obrigada, professor. Agradeço muito sua participação. Muito obrigada mesmo. Eu queria saber se a gente pode fazer algumas perguntinhas para você. Agora vai ficar bom. Agora eu vou ouvir vocês, eu vou ouvir as dúvidas e eu estou absolutamente à disposição e estou muito feliz. Eu acho que o momento do debate é o momento melhor, né? Aqui eu só construí uma linha discursiva e agora a gente vai ter oportunidade, por exemplo, que eu acho, né, em termos de jurisdição, de acesso à justiça, de discussão, principalmente a essas discussões que são levadas a esses tribunais internacionais que têm vários pressupostos e que eu não abordei cada um. Mas eu aguardo ansioso essas perguntas. Obrigada, professor. Isa, pode ficar à vontade, então. Obrigada. Obrigada, professor, pela palestra, foi muito boa. E eu Obrigado. vou fazer algumas perguntas para você, então. Vamos lá. A primeira aqui está em modo anônimo, então eu não sei quem mandou, mas essa foi a mais votada, teve 125 curtidas. E professor, quais serão os impactos da paralisação do órgão de apelação da OMC na economia brasileira? A arbitragem será o futuro do multilateralismo econômico? Exatamente, uma pena, né? Excelente a pergunta de alguém anônimo, mas foi bastante curtida, então parabéns a todos que curtiram e que oportunizaram essa pergunta, né? Nós vivemos um momento de grande efervescência e de crença absoluta no multilateralismo, principalmente depois de 1989, com a queda com o esfacelamento da ex-União Soviética, né? E com aquele discurso que finalmente nós teríamos uma sociedade pautada, né? Teria terminado a Guerra Fria e que nós teríamos o desencadeamento de uma sociedade mais cooperativa, mais harmônica, né? Infelizmente, no plano internacional e no quadro da política internacional, nós percebemos principalmente que depois daquele ataque às Torres Gêmeas, depois de 2002, e também com refortalecimento da Rússia e da China, no plano internacional, nós tivemos um novo quadro de poder. Essa interpretação, essa minha leitura, é apenas no campo da teoria política, da teoria das relações internacionais. Do ponto de vista jurídico-normativo, nós temos na sociedade internacional momentos de avanços e momentos de retrocesso. E esses momentos, muitas vezes circunstanciais, eles torpedeiam a crença no direito. A base da existência do direito é exatamente tutelar o poder. Só existe poder legitimado a partir do direito. O direito não é um instrumento do poder. O direito é o único instrumento capaz
e dado pela sociedade para disciplinar as relações entre esses sujeitos. O fato é que, com a saída agora do brasileiro da Secretaria-Geral da Organização Mundial do Comércio e também com a ameaça dos Estados Unidos de deixar a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, se falou também, agora nesse caso da pandemia, né, numa posição dos Estados Unidos de deixar de contribuir com a Organização Mundial da Saúde. Nós tivemos a denúncia do Trump ao Pacto de Paris, na Convenção de Paris, sobre clima. Enfim, nós vivemos um momento em que nós temos a emersão de governos nacionalistas e com um discurso, muitas vezes, que soa um tanto quanto estranho, né? Falar, por exemplo, que o multilateralismo mundial e com esse paradigma de atuação de organizações internacionais, que isso configura um novo espaço de desenvolvimento de um comunismo internacional. E isso leva à paralisação de diversos instrumentos. Eu quero dizer para vocês que isso é resultado de um momento em que nós estamos vivendo nas relações internacionais. Por exemplo, o Mercosul está sofrendo com esse problema. A Argentina suspendeu todos os acordos em matéria de tarifa que tinham sido pactuados no campo do Mercosul. A União Europeia, nós tivemos a saída, né, do Reino Unido. Então, o que impactou o Brexit, né? Nós tivemos o Brexit na União Europeia. Nós tivemos agora esse questionamento sobre a atuação relativamente tanto dúbia da Organização Mundial da Saúde. E nós vivemos um momento que se fala no plano internacional, por exemplo, muito sério, de um retorno a um conflito bélico nuclear. As trombetas já foram acionadas, né, com a denúncia dos Estados Unidos e da Rússia desses tratados, e, além disso, também com o desencadeamento de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, que tem se dito que é uma nova Guerra Fria internacional. Eu poderia dizer aqui que não existe direito internacional, que está tudo terra arrasada, mas eu acho que isso, principalmente, é fruto de um processo de lideranças circunstanciais que estão no poder, e que os processos eleitorais eles vão e vêm, e que a sociedade ela vai se modificando. É preciso uma manutenção da crença nas instituições internacionais. Percebam que se criticava muito o GATT. Em um determinado momento se teve a crença no GATT e depois se criticava o GATT, e depois do GATT foi criada a Organização Mundial do Comércio, que poucos acreditavam na sua criação. E percebam também que hoje, por conta desse processo de globalização e de expansão dos tentáculos do diálogo entre essas instituições e a sociedade organizada, principalmente ONGs, e também empresas transnacionais, nós temos um processo de democratização das relações internacionais que não só mais depende dos estados, mas que está chegando, principalmente, à sociedade. Eu diria que, se fosse agora, também nós tivemos a não indicação desses membros, né, da solução de controvérsias, do órgão de solução de controvérsias da OMC, e que os mecanismos disponíveis são aqueles mecanismos tradicionais que o direito internacional disponibiliza, que é a arbitragem. Vocês mesmos acabaram respondendo essa discussão. E que o mecanismo estabelecido pela Organização Mundial do Comércio, a gente não pode se esquecer disso, ele não é só formado pelo órgão de solução de controvérsias. Esse órgão é mais uma das jurisdições subpostas, ou dos mecanismos de solução de controvérsias subpostos no caso da OMC. Nós temos ainda ali o entendimento direto, nós temos a intervenção do secretário-geral, do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, e que nós temos o mecanismo da arbitragem, que é disponível aos estados, né?
obviamente que isso leva a um processo de negociação mais aprofundada, no caso da OMC. Mas eu gostaria de dizer uma coisa aqui para todo mundo, principalmente no caso da OMC, o pressuposto é de discussão jurídica, mas ele nunca teve a pretensão, o sistema de solução de controvérsias da OMC, de ser propriamente um órgão jurisdicional, com um pronunciamento definitivo. Vide os casos, por exemplo, o caso do algodão, que o Brasil ganhou dos Estados Unidos, e que mesmo depois de uma decisão final do órgão de solução de controvérsias, o Brasil ainda abriu negociação com os Estados Unidos. Todo o processo é um processo de amplo diálogo e de negociação entre os Estados, de maneira que o que eu quero chamar a atenção é que existe um arcabouço jurídico normativo, um pacto de certas regras produzidas no quadro da OMC, que por mais que tenha paralisação do órgão de solução de controvérsias ou a denúncia de um determinado Estado, eles não vão deixar de existir. Esse arcabouço jurídico normativo, que disciplina a propriedade intelectual, medidas de investimento, serviços, que condena o subsídio, que estabelece regras da prática do dumping, elas continuam acontecendo, eles continuam existindo. É preciso que os Estados, então, compreendam esse processo, entendam esse processo e continuem jogando com as regras do jogo. Nós, no campo do comércio, nós não temos uma terra de ninguém, nós não temos um sistema anárquico, pelo contrário, nós temos vários pressupostos que podem ser invocados, inclusive em negociações bilaterais, que são estabelecidas fora do quadro da Organização Mundial do Comércio, mas que são ponto de partida do comércio internacional. Então, eu gostaria de chamar a atenção de quem fez essa excelente pergunta e percebeu claramente nessa dificuldade de funcionamento desse órgão de solução de controvérsias nesse momento. Mas é preciso perceber também que o sistema de solução de controvérsias da OMC, ele funciona dentro de uma lógica diferente daquela que é aplicada, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é aquela lógica que é aplicada do Tribunal Penal Internacional. Notem que o direito internacional sempre foi mais sensível a críticas, né? Basta algo não funcional, está fora do lugar, que as pessoas falam, tá vendo? Eu disse que esse negócio não funciona, que esse tal direito internacional não funciona. Mas eu digo para vocês já tentaram demandar no juizado especial civil? Vocês já encontraram as mazelas da Justiça do Trabalho? É óbvio que todo órgão de solução de controvérsia é passível de críticas. Vamos dizer lá, olha, o Tribunal Penal Internacional é um tribunal que só pune países, líderes africanos. Se bem que tem procedimentos iniciados aqui para a América Latina também. Mas vocês estão vendo, olha só. Então, quer dizer, a crítica e a análise crítica, ela é sempre bem-vinda quando essa crítica é pautada em uma análise científica e não de achismos facebookianos, que seguem o pressuposto do funcionamento da lógica daquele determinado órgão. Daí a importância de se estudar direito internacional nas suas mais variadas vertentes e a importância de conhecer a jurisdição desses órgãos. Perfeito, professor. Obrigada. Deu para responder? Deu para entender? Deu. A pergunta toda foi respondida ou tem algum ponto que ficou nebuloso? Não, acho que a pergunta toda foi respondida. Perfeito. Eu vou ler agora a pergunta aqui do Samuel. Ele perguntou: a China pode ser responsabilizada internacionalmente por violação ao artigo 7º do Regulamento Sanitário Internacional? Que sanções aplicam-se nesse caso? Então. Ai. Samuel, excelente pergunta. Super contemporânea também, que está na pauta das discussões internacionais, né? O que eu quero dizer é que a resposta a você, Samuel, é que sim. Nós precisamos compreender que nós estamos vivendo
um momento de um processo muito complicado por toda a sociedade internacional. No fundo, o que é mais importante nesse momento é buscar mecanismos de salvar vidas e salvar as pessoas. Alguns líderes tentam criar cortinas de fumaça para justamente retirar a sua responsabilidade de um desastre anunciado. Ora, não é? Se o Brasil tivesse adotado mecanismos de controle da epidemia em janeiro, se os Estados Unidos tivessem feito isso, não tivesse negligenciado, né? De maneira que você pode me questionar, mas existe responsabilidade? Olha, o presidente está sendo demandado pela TPI. O presidente Trump, não sei. Qual foi a medida que ele fez efetivamente de controle da doença? E eu posso dizer que a Organização Mundial da Saúde, embora tenha demorado muito, na minha opinião, para criar mecanismos de controle da epidemia, tanto na China, quanto desenvolver um mecanismo de cooperação com outros estados, a Organização Mundial da Saúde fez aquilo que estava dentro dos seus limites. Sobre a responsabilização da China, sim, ela pode ser responsabilizada, mas ela vai ter que aceitar a jurisdição da Corte Internacional de Justiça, pela cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Isso, inclusive, eu escrevi um artigo para o Estadão, onde eu apontava críticas à organização e também à Organização das Nações Unidas, cujo Conselho de Segurança ficou justamente, ao invés de tomar medidas aconselhatórias para os estados, à medida que a epidemia se espalhava especificamente para a América Latina e depois para a África, né? No sentido de pautar uma ajuda, uma recomendação ou estratégia para os estados, quando os estados não negligenciavam justamente as organizações internacionais ou que esperam dessas organizações internacionais determinadas decisões. Bem ou mal, o que nós temos e aquilo que foi feito em termos de controle da epidemia são recomendações que foram adotadas a partir da Organização Mundial da Saúde. No caso da China, se ela aceitasse a jurisdição, por exemplo, da Corte Internacional de Justiça, era preciso ver e analisar em que medida ela teve essa responsabilidade. O vírus ele poderia ter surgido em qualquer lugar, como foi o caso da gripe espanhola, que surgiu justamente nos Estados Unidos. Então, eu acho, Samuel, sinceramente, que, e respondendo concretamente a tua pergunta, pode ser demandado? Pode, mas vai depender essencialmente da aceitação da jurisdição da Corte e da averiguação da existência de um nexo causal entre uma irresponsabilidade, você pode analisar que foi por conta de falta de controle sanitário lá naquele mercado, ou que você pode incorporar uma teoria conspiratória, e você sabe que nesses mecanismos de guerra, de contraprova e prova, verdades são criadas nesse contexto que muitas vezes a gente não sabe. Aí, de repente, um documento do Departamento de Estado dos Estados Unidos descobre que o vírus foi um vírus criado em laboratório, está aqui a prova, mais ou menos como aquela prova forjada que legitimou a invasão ao Iraque e que tempos depois o primeiro-ministro da Inglaterra reconheceu que as provas foram forjadas. Então, o que eu quero te dizer, Samuel, é que existe por trás disso, obviamente, a interpretação jurídica que eu acabei te dando, mas por trás disso, uma grande discussão de impacto político que acaba tentando encontrar ou responsabilizar isso para alguém. Vamos além. Os estados, eles precisavam estar perdendo tempo nesse momento para discutir como salvar vidas, como frear os impactos disso e o mundo depois que vai ser, que vai existir depois disso.
Vou dizer para você, se o Brasil não tomar e não modificar, e olha, vou te dizer, sai nas ruas que você vai ver que a galera, enquanto muita gente está seguindo rigorosamente o confinamento, como eu, né? E como vocês, você vai ver que tem gente aí vivendo a vida louca. Nos bares, restaurantes, e que tem gente que realmente não, né? Como a mãe de uma aluna que tinha que continuar na fábrica de macarrão. Contraiu o Covid. Né? Então, existem essas coisas. Mas o que eu quero dizer é que se o Brasil, por exemplo, não criar, a partir dessa experiência, mecanismos de controle sanitário mais rigorosos, mais efetivos, e eu falava de uma mudança de perspectiva, né, do estado do bem-estar social para a concepção de um estado de responsabilidade social. Ou seja, medidas de adoção, de estruturação de escolas e também do sistema de saúde, elas não podem ser adiadas. Então, se ao longo do nosso processo político, se nós tivéssemos investido mais em hospitais, em controle sanitário, então, por exemplo, inclusive nos aeroportos, isso cabe até, Samuel, uma discussão perante o nosso dia a dia, nossa vida, em termos daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós estamos percebendo também o quanto não higiênicos nós éramos nos supermercados, ou quando nós tínhamos uma gripe que a gente ia para... Eu ia dar aula, e ia gripado, sem máscara. Ou o meu aluno que estava gripado, que ficava espirrando a aula toda, e eu valorizava o meu aluno que estava ali na minha aula mesmo gripado. Então nós precisamos criar, ou aqueles restaurantes de self-service, que as pessoas tossem, conversam, né? Vocês imaginem o grau de higiene desses restaurantes. É preciso adotar novos mecanismos, novas medidas de controle de higiene, de controle sanitário. Então, se isso tudo, se o Estado brasileiro ficar aqui ou esperando, ou se a gente ficar discutindo a responsabilização internacional, e se nós não fizermos o dever de casa, toda essa batalha ela terá sido em vão. E toda essa experiência que nós estamos passando, ela terá sido em vão. E eu penso que a responsabilidade é de todos nós. Nós, enquanto cidadãos, os políticos que não cumpriram a sua parte enquanto governantes, que não aparelharam e não priorizaram investimento em saúde, que não priorizaram investimento em educação, em saneamento básico. Tudo isso é uma cadeia. Né? E quando surge o caos, né, sempre nós procuramos determinado responsabilidade. Mas o fato é que nós estamos passando por uma experiência que tem modificado profundamente a nossa sociedade e que vamos ver no futuro qual vai ser a transformação a partir disso. Muito obrigada, professor. Eu posso fazer mais uma pergunta para a gente encerrar daí? Pode fazer mais uma, duas, três. Estou tão animado hoje que eu vou até meia-noite. Brincadeira. A próxima pergunta é do Pedro Ângelo. E ele pergunta: doutor, como podemos responsabilizar países como os Estados Unidos por reterem respiradores que tinham como destino o Brasil, sem destruir nossas relações econômicas? Olha, é Pedro, né? Pedro, excelente pergunta também. Bem, Pedro, como eu disse aqui na minha exposição, né, quando nós trabalhamos com direito internacional público, com direito internacional privado, nós fazemos as divisões de aplicação de regras entre nacionais, internacionais e tudo mais. Mas você, de alguma forma, já pontuou isso, e esses dias eu estava trabalhando com os meus alunos de Direito Internacional Privado, e a discussão foi justamente o caso dos respiradores e a retenção dos respiradores. Ora, para isso, nós temos mecanismos de responsabilização contratual, no quadro contratual. Obviamente, Pedro, nós não estamos vivendo um estado de normalidade, né? Então, é nesse momento, por exemplo, que o estado de exceção ele foi aplicado no quadro dos Estados Unidos, e isso é matéria de direito público tradicional. Obviamente que isso tem impacto no campo dos direitos humanos,
mas especialmente numa discussão em matéria contratual, eu acho que existe um espaço para se discutir essas questões. Obviamente também quando a gente fala em responsabilização dos Estados Unidos, né, sempre tem que ter presente o seguinte: qual tipo de dispositivo foi descumprido? Era uma norma pactuada pelos Estados ou não? E existe previsão contratual, matéria contratual que foi estabelecida em termos de identificação do direito a ser aplicado ao caso concreto? São esses instrumentos que serão utilizados pelas partes. Por isso, a importância de se estudar direito internacional, novamente, e a importância de compreender esse quadro de discussão em matéria de regras produzidas. Porque é a partir disso que você vai conseguir dar segurança ou não aos seus clientes. Mas lembrando, e a resposta é a mesma, como naquele caso que o Brasil proibiu um grupo de empresários de vender respirador para o Paraguai. É um fato príncipe, é um fato inusitado. É um estado completamente diferente daquele que nós estamos vivendo dentro da normalidade. Então, esse componente também ele deve ser observado. Infelizmente, mesmo o direito interno dos estados, ele possui limites em termos de aplicação, com base justamente em pressupostos, em regime de exceção. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento excepcionalíssimo. Então, quem compra respirador precisa perceber isso e precisa pensar numa estratégia, não só contratual, mas uma estratégia também de transporte e logística desses produtos que consigam ter segurança. Mas eu estou vendo casos e casos aí que estão chegando e aparecendo em termos de descumprimento e não entrega de respiradores conforme negociado e pagamento estabelecido. Não são só os Estados Unidos. O Brasil, inclusive, China, enfim. E aí envolve muito esses mecanismos de garantia entre particulares que são disciplinados. E só num caso específico, há aquele caso de retenção dos respiradores, o dinheiro dos empresários ele foi devolvido, viu? Então, quer dizer, isso de alguma forma dissipou a responsabilidade da empresa. Ele só ficou bloqueado nos Estados Unidos e me parece que a empresa decidiu comercializar com outro parceiro aqueles respiradores. Mas o fato é que teve uma mudança. Aí, o que você poderia fazer? Bom, eu poderia questionar o contrato internacional que foi assinado em termos de responsabilização da empresa que se comprometeu e que isso teve impacto no campo dos direitos humanos e que isso teve impacto no campo de atendimento de hospitais. Isso, obviamente, vai depender da escolha da jurisdição, das cláusulas contratuais que foram estabelecidas para compra e venda no plano daqueles respiradores entre as partes. Quem foi que assinou esse contrato? Como ele foi produzido? Então, isso envolve muitos níveis de aplicação de regras que são importantes você perceber o que estava envolvido ali. Perfeito, professor. Ainda tem bastante gente aqui na sala, então eu vou fazer mais umas 2 perguntas, pode ser? Pode sim. A galera tá firme aí, eu estou feliz. Tem umas perguntas bem interessantes aqui. Vamos lá. O Caio Gustavo perguntou: Só acredita. uma parte, até eu queria dizer que as perguntas têm sido muito boas, muito críticas e com um grau de profundidade que bastante muito bom. Eu quero agradecer. A próxima pergunta é do Caio Gustavo. Ele perguntou: acredita que os tribunais internacionais de direitos humanos perderão força no pós-pandemia por conta de uma possível retórica da economia como centro da ordem internacional? Então, poxa, Caio, excelente pergunta. Lá no meu artigo, Caio, do Estadão, né? Eu não sei se o Centro Acadêmico tem mecanismos de passar esse artigo para vocês depois, né? Eu posso mandar para a Isadora repassa para todos vocês esse artigo. Eu disse justamente que essa lógica era uma lógica equivocada, né? Que, por exemplo, nós precisávamos
reconhecer a importância da ciência e nós precisávamos reconhecer um princípio, que é a ética da espécie, que seria uma ética que deveria permear qualquer tipo de relação entre os povos na atualidade, que tem uma dimensão justamente universalista. O que eu quero dizer com isso é que, pelo contrário, eu acho que se fortalece. Existe hoje uma negação bastante grande, e até pela atuação dos estados, um discurso de ódio, um discurso nacionalista, né? Essa é uma fase que eu acho que ou vai nos levar para um conflito de proporções mundiais, ou que vai passar e que nós vamos retomar a esse sentido progressivo do direito internacional, porque é a história que demonstra isso. Quando se falava que o direito internacional tinha morrido na Primeira Guerra, ele ressurge com força total na Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, como o único mecanismo de construção de uma sociedade melhor. Essa pandemia, ela nos mostrou que não existe fronteira, não existe governo, que não existe superpotência. Essa pandemia nos mostrou que ou nós criamos, e essa é a tônica do artigo, um mecanismo que permita uma interpretação de uma ética da espécie que vá ser o corolário de interpretação de um determinado espaço de regras, ou nós estamos fadados ao desaparecimento da espécie humana no futuro. A economia, ela não tem sentido, e me parece que isso ficou muito claro, viu, Caio? Que a economia, ela não tem sentido nenhum se as pessoas estão morrendo. E eu digo para você, até tem alguns memes, algumas brincadeiras, né? O que tem sido importante para você nos últimos 2 meses da sua vida, no pós-pandemia? Ostentar com aquele carrão, né? Ou estar em casa, ter uma boa conexão de internet, ou criar mecanismos de produzir algum tipo de coisa em casa e tudo mais. Obviamente que a economia, ela acompanha também a nossa dimensão antropológica, o sistema de troca sempre esteve nessa base, mas é hora de salvar a nossa vida, né? Não é hora de pensar em economia, até porque economia não vai sobreviver se nós também não estivermos vivos, nós todos, e se nós não garantirmos a manutenção da espécie. Isso foi um choque. Tem um artigo, Caio, que falou o seguinte: olha, vocês estão assustados, no The Guardian, um professor disse, vocês estão assustados com essa epidemia? Isso é só um sinal do que pode acontecer no futuro. Muito pior. Bill Gates já tinha alertado para o fato dessas epidemias, essas pandemias, serem tão impactantes quanto qualquer tipo de impacto econômico. E o The Guardian, esse artigo, ele falava assim, vocês não viram o que pode acontecer com o desencadeamento de uma grande crise ambiental. Vai ser muito pior. Vão desaparecer estados inteiros, povos, e vocês não estão adotando mecanismos de controle, por exemplo, do aquecimento global e do clima e tudo mais. O que eu quero dizer, Caio, é que eu vejo que existe, nesse momento, um fortalecimento dos direitos humanos, a partir justamente dessa experiência que nós estamos passando. E é isso. Vamos ver se o mundo aprende com seu erro. Vamos lá, mais uma? Vou fazer mais uma então aqui, daí a gente pode encerrar. Tá ótimo. Essa foi anônima, não sei quem que mandou, mas a pergunta é: professor, o que você pensa das acusações do governo americano relativas ao suposto ativismo judicial do órgão de apelação da OMC? Eu penso que isso é mais uma atitude de governo do que propriamente do Estado americano. Mas também é uma orientação tradicional da política norte-americana. As pessoas tendem a comparar Obama com Trump, né? No fundo, as posições dos republicanos
e dos democratas, elas sempre se pareceram muito, principalmente na questão do negacionismo sobre as questões vinculadas ao clima. Eu acho que nós podemos ter uma mudança de perspectiva se o Trump perde a eleição, e que o Trump hoje tem trabalhado muito para o seu eleitor médio. Esses discursos, essas bravatas contra organizações internacionais, contra a China, não se assustem. Isso aí diz muito mais respeito ao processo eleitoral que está em curso nos Estados Unidos e a perspectiva de eleição do Trump. Então, não se assustem com isso. Eu acho que existe uma estruturação jurídica normativa posta, o sistema vai passar por um retrocesso, por uma certa paralisação, mas que, como eu disse, o capital acumulado de regras e de mecanismos que foram celebrados no campo do comércio internacional, eles estão mais vivos do que nunca e são o sustentáculo do comércio internacional. E eles são o standard de aplicação dessas regras. Existem outros mecanismos de controle dessas regras que se dão no campo privado e que são os motores efetivos do sistema econômico internacional. Mas o discurso é o mesmo, né? Inclusive em termos de aplicação e de cumprimento dessas sentenças. Olha o caso dos Estados Unidos, quando foi condenado pelo Brasil, aplicou medidas contra o algodão brasileiro. O Brasil brigou durante 5, 6 anos na Organização Mundial do Comércio. Qual foi o resultado? O Brasil ganhou a ação e os Estados Unidos ainda pressionou o Estado brasileiro a aceitar um determinado tipo de acordo, que não aquele que era configurado pela sentença. Enfim, essa é a lógica do comércio internacional. O Estado brasileiro precisa trabalhar com essa lógica do comércio internacional e, com base nessa lógica do comércio internacional, não ser mais um menino ingênuo que acredita, por exemplo, nos discursos da cláusula da paz, que nunca foi efetivado no quadro da OMC. Então, é preciso a adoção de estratégias mais pragmáticas no campo do comércio internacional. Beleza, muito obrigada, professor Wagner. Muito Eu obrigada que agradeço. pela palestra, foi muito boa, muito obrigada mesmo, super enriquecedora, super completa. Obrigada por responder nossas perguntas. E então agora eu dou encerramento, só vou dar mais uns recadinhos, mas o professor fica à vontade. Muito boa noite para o senhor, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Isadora. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Centro Acadêmico Sobral Pinto. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Eu fico à disposição. Tá bom? Boa noite, professor. Obrigado pela palestra. Tchauzão. Até mais. Tchau, tchau.